Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 808, 70 vezes 7 até o fim e minguando até 482 dias. 2 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário de 808, 70 vezes 7 até o fim, com o título Armagedon, Batalha Final. E com o subtítulo Direita do Corpo, a direita do corpo, certo? Nós estamos falando da direita do corpo, depois, em seguida, vamos falar da esquerda do corpo, explicando diretamente essas duas posturas, tudo oposto, né? Você vê que o oposto não se atrai? As pessoas dizem, oposto se atrai, sexo oposto se atrai. Não atrai, não atrai. Você vai ver, você vai lidar direto com um problema aqui, você vai direto com um problema, não atrai. O que que representa o amor? Eu tenho um corpo emocional, eu entrego meu corpo emocional para quem eu quero. Eu faço a percepção daquilo que é bom para mim, daquilo que não é confusão, daquilo que é respeitoso, daquilo que é carinhoso, qualquer coisa, aquilo que não me oprima, aquilo que me dedique a sua vida minha, aquilo que eu dedique à vida da pessoa, tal. Então, eu sou um corpo expressivo forte, eu determino as coisas sobre o sexo não manda em mim, o dinheiro não manda em mim, não manda nada em mim, não manda nada não, certo? Eu tenho coisas e eu também não tenho nada, também da mesma forma, não muda, para mim não muda nada. Não muda nada. Eu sou rico, eu sou mendigo, vai ficar a mesma coisa, não muda nada. Entenda isso, entenda isso. Então, vocês entendam dessa forma. Então, o sexo oposto não atrai, certo? Não se, quando você deixa se atrair, vocês vai estar dentro de um sistema dentro desse sistema oposto um do outro, né? Forma de ter e a forma de sei lá, de estar, né? A forma de ter e aquela forma que vocês têm que, né? Os dois são forma de ter. Esse aqui representando o dinheiro, esse aqui representando o sexo, né? A forma de ter representa o poder público representando o dinheiro, isso aqui representando o sexo, certo? Aí eles se atraem, dinheiro e sexo se atraem, né, o sexo oposto se atrai, qualquer coisa. Eles às vezes invertem, né? Às vezes esse aqui tem dinheiro, esse aqui não tem dinheiro, mas geralmente é aqui que vai ficar o dinheiro, só para vocês entenderem, certo? Então as esposas, por exemplo, vai atrás desse homem aqui, né? Poderoso, forte, cheio de dinheiro, qualquer coisa. Aí então, fica aí, sexo oposto se atrai. Não atrai, não atrai. Olha o que que é se atrai. Problema, só atrai problema. Só atrai problema, só atrai problema, não atrai. Eu gostei da pessoa, eu me entrego à pessoa que eu gostei, certo? É isso que determina. Não é o dinheiro, não é o sexo, não é nada disso, ok? Eu faço isso tudo de uma forma consciente e tudo fica bem. Então, esse é o subtítulo. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a este. Eu coloco também a abertura deste subtítulo, uma referência deste subtítulo. Eu vou fazer a leitura corrida de tudo que for dito no quarto último blog. Essa é a leitura corrida de tudo que for dito no quarto último blog. Relaciona essa a leitura corrida de tudo que for dito no quarto último blog. Muito interessante. Às vezes você quer ter uma informação rápida. Pega esse blog diário, pega a leitura corrida e depois, quem sabe, você interessa pelos outros. O correto é você trabalhar cada expressões. Deus do primeiro blog que eu teria produzido, eu estou no blog de 808, relaciona Deus
Deus dele, Deus daquela primeiro blog, você vai ver que as expressões foi evoluindo dentro do blog diário. Se vocês acompanhou todos os blogs diários e estão nessa parte junto comigo, eu tenho certeza que vocês vão estar muito esclarecido de muitas e muitas coisas, certo? Muitas coisas. Eu vejo pessoas, sabe, dentro das mídias sociais, o tanto que a pessoa, né, dedique, né, acredito naquilo que ela dedique ao trabalho e impulsionando, né, trabalhando, muito produtivo, respeitoso, respeito muito essa pessoa, esse tipo de pessoa dentro da sociedade, trabalhando nas mídias, fazendo palestra, aquilo, muito interessante, sabe? Muito bom, ok? Entenda isso. Então, essa é a descrição do vídeo, relaciona ela nas suas consciências, acompanhe Deus do primeiro, vai até o blog de 808, esse é o blog de 808, certo? Estamos aí fazendo essa interpretação desse título, Armagedon, a batalha final, fazendo uma referência de um subtítulo à direita o lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo, certo? E explicando isso, muito interessante. Aqui tem um gráfico aqui, é muito bom vocês usar as suas quando vocês puderem usar as suas visibilidades para estar olhando para esse quadro, porque esse quadro é muito explicativo, ele foi perfeito. Todos os quadros que eu produzir, ele traz muita informação. Uma setinha dessa, por mais simples que seja, ela vai te dar uma informação incrível de como vocês nunca tiveram visto na sua vida. Sei lá, as coisas são muito grandiosas. Qualquer rabisco desse aqui te dá uma interpretação grandiosa. Só olhar para esse quadro e você vai ver que ele é bem completo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar os seus preciosos tempos para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, né, com 40 blogs diários. Muito interessante essa playlist. Ela vai te ajudar você a fortalecer o seu corpo expressivo, tudo produtivo, muito bom. 3 títulos, subtítulos que eu produzi sobre este título em específico, né, é, a química organizada da física quântica, 3 títulos muito interessantes, acompanha lá, playlist O Diabo Assediou em Mim. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para para a origem do mentor de corpo, né? Dando uma pausa aqui só para entender. Tudo que você dá, volta. Dá uma coisa boa para não voltar. Faça esse favor a você mesmo. Tudo que você dá, volta, certo? Tudo que você dá, volta. Quando fizer isso, dá uma coisa boa para não voltar, para voltar de uma coisa, para voltar uma coisa boa, certo? Dá uma coisa boa, você volta uma coisa boa. Dá uma coisa ruim, você volta com uma coisa ruim. Vamos lá. E porém, se vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, com o jugo que me julgar, será os vossos jugos. O jugo é este, que vós tornarão comidas de leões. E defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifica o corpo, sendo o peso representa a força do corpo. A medida é a força expressiva do corpo e o jugo é a medida com que você mede estas forças expressivas, né? Toda potência que você intenciona nos seus frutos, ele vai voltar para você. Se for uma potência boa, você vai, vou trabalhar, vou na academia, vou sacrificar para ter um corpo expressivo bom, vou estudar, vou ler um livro. Então, seus frutos independentes vai representar o seu espaço do corpo. Aí, no futuro, você casa com uma pessoa, ela te agrada de você e tal, vocês tudo acrescenta mais ainda os seus
patrimônio, qualquer coisa, os seus planos, objetivos, vocês têm mais liberdade financeira, vocês têm mais intimidade, qualquer coisa, isso tudo vai representar uma coisa boa, não vai ter tão ruim se você está com a pessoa certa, vai ser ruim se você está com a pessoa errada. Não adianta você ter tudo isso e estar com a pessoa errada. Vocês têm que aprender a escolher, fazer uma boa escolha, ok? Entenda isso. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossas consciências com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos lá então fazer a leitura deste contexto, né? Para que a gente possa fazer a expressão livre. A expressão livre explica tudo aquilo que tem, que explica tudo aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo a mediação com a formação de Deus. A formação de Deus explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade, astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da formação de Deus em Cristo, está presente na sua Bíblia significativa. É só vocês ouvir deste blog diário e fazer uma mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, sobre aquilo que é a sua Bíblia significativa, ok? Faça esses trabalho de conscientização, essa mediação, e vai ficar compreendido de muitas coisas, ok? Faça isso e faça por você mesmo. Vamos lá para a leitura para a gente fazer a expressão livre. No entanto, podemos conhecer que o fruto de Deus representa o corpo emocional diretamente e o fruto do corpo representa o relacionamento corpo a corpo, ou o fruto objetivo deste relacionamento. Isto sim, tudo determinado por relacionamento, representando o relacionamento do corpo e fruto deste relacionamento, sem objeção do corpo, pois o corpo emocional é o fruto da unificação de Deus e que nesta causa o fruto objetivo não pode dividir o corpo de Deus por causa objetiva, por causa objeto. E pode haver objeção somente quando eu entendo mau relacionamento de outro corpo. Esta objeção é de preservação do corpo de um e do outro, e não de confusão entre estes corpos, ou seja, eu me afasto para preservar o espaço do corpo de um e do outro, e para que o objetivo de outro não seja o meu objetivo, e como há muito nega o seu ser para se ter coisa a qualquer custo. Esta ideia nos faz conhecer 2 planos da unificação, um que explica a unificação de Deus e o outro que explica os frutos destas unificações. O fruto de Deus vai explicar as unificações dos corpos, um peso por uma medida e não danifique o corpo. Sendo esta a lei de Deus, sendo de preservação e não de destruição, o peso explica a unificação e todos os corpos, e a medida explica a forma em que estes corpos vão se frutificar. As frutificações dos corpos vão se dividir em 2 relacionamentos: relacionamento corpo a corpo e explicando as vossas formas de ser, ou seja, repetindo a lei de Deus, um peso por uma medida e não danifique o corpo. Porém, quando se tratando diretamente do fruto objetivo, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, e com as vossas formas de ter, eles vão atacar os filhos de Deus e vai destruir o corpo de Deus por causa do fruto objetivo nas vossas formas de ter, sexo e dinheiro. E nesta causa, Deus vai separar também os atos destes frutos, para equilibrar a batalha entre o céu e o inferno deste céu. E que nesta causa, os atos vão atacar as formas de ter, e que está
nos atos trevosos dos corpos e vindo pela esquerda, vão ferir os filhos de Deus. E isto vai trazer um sentimento de ira de Deus. E o sangue vai se derramar por estes mesmos que derramam o sangue de outro. E com o sinal da morte, estes os mesmos irão derramar dos vossos sangues. E os filhos ou os corpos que estiverem à vida de Deus, não será derramado os vossos sangues. Porém, aquele que estiver com o sangue derramado de outro, serão derramados sangue deste por uma mesma medida. E que fora medido outro corpo ao qual fora derramado o sangue, olho por olho, dente por dente. E outra vez ouvirá a voz de Deus: não danifique o corpo. Muito perfeito, né? Muito interessante. Vamos lá fazer a expressão livre, vamos começar Deus lá de cima, né? Tem muitas coisas para que a gente possa esclarecer. Este contexto é muito interessante, muito explicativo, né? Aí tudo vocês vai compreender, esclarecer sobre este blog diário. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que o fruto de Deus representa o corpo emocional diretamente. Então, nós estamos vendo os frutos de Deus representam todos os corpos emocionais. Independente se você é uma pessoa trevosa, se você é um ato missionário, o corpo emocional são filho de Deus. Deus determina que todos os corpos são filho deles. Deus determina isso. A pessoa não sabe porque está dentro da religião aí e tal. As pessoas estão vendendo salvação. Está muito complexo. Os políticos estão vindo aí de uma forma ideológica e tal. Está dividindo o reino de Deus por uma coisa e toda. Mas todos os corpos emocionais são filhos de Deus, determinado por isso. E atos consciente e inconsciente, independente se é missionário ou não, vocês são filhos de Deus. Corpo emocional é o fruto de Deus, é o filho de Deus. Como Emmanuel tiver habitado naquela época, naquele tempo, como filho de Deus, fruto de Deus, corpo emocional de Deus, certo? E ele tinha um poder a mais porque ele tinha acesso a essa atmosfera, essa grandiosidade, ele acessava o vento, ele tinha isso, porque em determinada situação ele pode ser o próprio Deus, né? Mas aí, a partir da morte dele, fica apenas uma flexão daquilo que nós expressamos, daquilo que nós entendemos desse Deus, aquilo que nós entendemos do nosso relacionamento social, aquilo que nós entendemos de cada coisa que nós estamos relacionando dentro da sociedade, nós ficamos muito flexionados a partir da morte de Emanuel. Entenda isso. No entanto, podemos conhecer que o fruto de Deus representa o corpo emocional diretamente. E o fruto do corpo representa o relacionamento corpo a corpo. Então, a partir do nosso corpo emocionais, é isso que eu estou tendo dito. Então, vai representar uma forma de você se realizar, representando um relacionamento corpo a corpo, né? E esses frutos é espiritual da mesma forma, tá certo? A grandiosidade da atmosfera de Deus, o paraíso de Deus é uma espiritualidade. Nossas expressões também são uma espiritualidade, a partir do nosso corpo emocional, fazendo essa relatividade diretamente com o poder de Deus. E cada um vai entender de vários relacionamentos, vai entender de Cristo, vai entender de Deus, vai entender do relacionamento corpo a corpo, vai entender do seu patrão, vai entender da sua esposa, vai entender da sua mãe, do seu pai, qualquer coisa. São vários tipos de relacionamento que está dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Entendo que o relacionamento corpo a corpo, ele também faz uma ideia de trevas, ele faz essa ideia de não é só uma espiritualidade, você tem essa forma de ter, né, e essa forma aqui de você estar relacionando esses sistemas capitalistas, né, o sexo e o dinheiro, eles fazem essa inversão, né, quem tem mais, quem lá, qualquer coisa, fazendo essas ideias, invertendo isso. Então, além de nós, o relacionamento corpo a corpo, ele é o princípio de todas as confusões. Naquele tempo lá, Emmanuel estava habitado, Judas veio de lá, fez aquele relacionamento corpo a corpo e tal, e ele sacrificou, né, sei lá, qualquer coisa. Tem blog diário falando disso em particularmente. É só vocês acompanhar. No entanto, podemos conhecer que o fruto de Deus representa o corpo emocional diretamente. O fruto do corpo representa o relacionamento corpo a corpo, ou fruto objetivo deste relacionamento. Isto sim, tudo determinado por um relacionamento e representando o relacionamento corpo a corpo e o fruto deste relacionamento, sem objeção de corpo.
estão tudo no mesmo espaço, sem objeção de corpo, não tem nada que divide vocês, então está tudo tranquilo até então, né? Vamos entender isso. Pois o corpo emocional é o fruto da unificação de Deus, né? E que nesta causa o fruto objetivo não pode dividir o corpo de Deus, né? O fruto objetivo não pode dividir. Quando começar a dividir, eles vai começar a derramar sangue para se ter coisa a qualquer custo, qualquer coisa, ok? Entende isso? Por causa do objeto, né? Então, vamos voltar. Sendo a objeção do corpo, pois o corpo emocional é o fruto da unificação de Deus, e que nesta causa o fruto objetivo não pode dividir o corpo de Deus por causa de objeto. E pode haver objeção somente, esse aqui é interessante, vamos focar nisso aqui. E pode haver objeção somente quando eu entendo o mau relacionamento de outro corpo. Eu estou do outro lado, eu entendi uma pessoa que me trai, né, que me nega quem eu sou, né, só me usa, qualquer coisa. Então, o que que eu faço? O que que eu faço? Olha, pode haver objeção somente quando eu vou fazer uma objeção contra o corpo dela. Não é porque ela não é filho de Deus, é porque eu não quero relacionar com aquela pessoa, porque ela é muito trevosa, ela é muito chata, sei que tem lá. Eu decidi a não estar perto dela, porque ela é uma pessoa que tem uma energia baixa, ruim, não tem nada que me agrade na pessoa. Então, pode haver uma objeção no corpo da pessoa? Pode. Quando? Vamos lá. Pode haver uma objeção somente quando eu entendo o mau relacionamento de outro corpo. Esta objeção é a preservação do corpo de um e do outro, né? Eu preservo o meu espaço e a pessoa preserva o espaço dela, né? Ela pensa do jeito que ela quiser, mata-se, morra, faça qualquer coisa, certo? Só não quero relacionar com essa pessoa, certo? Ela decide coisas da vida dela, qualquer coisa, certo? Não significa que eu não tenho compaixão, eu só não tenho pena, porque essa treva está ali, está pensando em coisas ruins, é fato que ela vai atrair alguma coisa ruim para ela. Se eu tive essa percepção, eu quero ficar longe dessa pessoa. Eu não quero resolver o problema dela, né? E porque, sei lá, é um problema dela, né? Eu vou falar uma coisa com ela, ela vai dizer ainda que eu sou um herético, que eu sou aquilo, eu sou aquele outro. É crise, sabe? Aquilo é muito complicado, sabe? Eu vou falar isso de novo para você entender. De todas as pragas que Deus mandou para a terra, não existe praga pior do que os atos inconscientes. Não existe praga pior do que essas pessoas que usam suas formas de ter coisa a qualquer custo. Não existe pior do que eles. Entenda isso. Então, vamos lá de novo. Ó. Pode haver objeção somente quando eu entendo o mau relacionamento de outro corpo. Esta objeção é de preservação do corpo de um e do outro, e não de confusão entre esses corpos. Ou seja, eu me afasto para preservar o espaço do corpo de um e do outro, né? Perfeito, né? E para que o objetivo de outro não seja o meu objetivo. E como há muito, nega a sua forma de ter, nega sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo. Perfeito, né? Então você entende que essa objeção é muito importante. Você negar uma pessoa, ela é um corpo emocional diretamente, você tem que entender não que ela não faça parte do reino de Deus. É igual eu tenho aberto o blog, não adianta você querer dividir o reino de Deus. Para Deus nada é dividido. Você está em crise ou não, os frutos de Deus são um corpo emocional. Você é ato missionário ou não, você é o corpo emocional, você é filho de Deus de qualquer forma. Deus determinou isso e eu também entendo dessa forma, então eu não divido. Eu só divido para me separar a crise das pessoas. Ah, a pessoa está com crise e tal, não vai dar para dar relação com ela, né? Ah, então não relaciona, simplesmente isso, não relaciona essa pessoa, não relaciona, porque senão você vai entrar para o jogo dela, a treva dela, né? Qualquer coisa. Esta ideia nos faz conhecer dois planos da unificação, um que explica a unificação de Deus e o outro que explica os frutos destas unificações. O fruto de Deus vai explicar a unificação dos corpos. Então Deus unificou. Como é que Deus unificou? Usando o Cristo, a imagem de Deus, né, que pode entender como a ira de Deus, a imagem de Deus, flexibilidade dos corpos emocionais, tudo isso, certo? E
Então Deus usou essa imagem para unir todos os corpos emocionais. No lugar do nosso corpo emocional existe também uma imagem. Se você for olhar para mim daí, por exemplo, você vai ver que eu sou uma imagem. Só ficar calado. Ah, você está entendendo de uma coisa ou outra? Beleza, né? Está conseguindo ver uma transparência? Beleza, então você está vendo um Deus, o reino de Deus. Ah, está conseguindo enxergar alguma coisa. Parabéns para você. Perfeito. Então vamos lá. Outro explica, vamos lá. Vamos lá de novo, vamos voltar a Deus. E esta ideia nos faz conhecer dois planos da unificação. Um que explica a unificação de Deus e o outro que explica os frutos destas unificações. O fruto de Deus vai explicar a unificação dos corpos, um peso por uma medida e não danifica o corpo. Um peso por uma medida e não danifica o corpo, né? O que você quer entender isso? Quando Deus vier a ter relacionado aquele tempo, Emanuel tivera descido, Deus estava atrás dos frutos, dos corpos, esses frutos negativos, esses dois frutos, né? Um sistema capitalista e outro que usava suas formas de ter. Deus estava atrás desses frutos, porque essa é a crise, é a imagem e a semelhança, a imagem e a semelhança. Deus estava atrás desses frutos aqui, né? Mas para isso ele tinha que usar a imagem dele, ele tinha que usar a imagem dele, ele tinha que usar a imagem dele. Mas aí naquele tempo, Deus tinha essas duas moedas, essas duas, ó, sei lá, essas duas ofertas, qualquer coisa que vocês querem entender, para comprar o problemas sociais, para trazer isso tudo de volta ao juiz de Deus, qualquer coisa que vocês queiram entender, ok? Entenda isso. Então, um peso por uma medida e não danifica o corpo. Então, Deus, naquele tempo, esses dois frutos é uma ideia espiritual, imagem e semelhança, é uma ideia espiritual, mas alguém fica encarnado esses atos emocionais. Até então, isso aqui é apenas uma espiritualidade, é um fruto que está aqui. Se você conversasse com as pessoas na boa, explicasse para ela do jeito que ela tinha que entender, ela banalizava tudo que está sendo dito. Mas por causa da crise bem intensa, bem presente, as pessoas encarnando essas duas ideologias, dando a vida para ele, a forma de ter, o sistema capitalista, usando o sexo, usando o dinheiro, e está bem presente, então as pessoas estão começando a entender que se eu errar, eu vou sofrer, tudo é real. Mas vai eu falar com as pessoas assim abertamente? Vamos supor que Emanuel tivesse explicado isso abertamente. Ia ficar tudo banalizado. O ser humano tem muito disso, sabe? Eles banalizam tudo, eles fazem chacota de tudo, eles abusam de tudo. Então, eles tinham que ver com os seus próprios olhos que as coisas, a morte, o pecado, ela gera uma consequência nos nossos corpos emocionais, e só assim elas entenderão daquilo que possa ser. Porque esse, de todas de tudo, de todas as pragas que Deus enviou para a terra, não existe praga pior do que os atos inconscientes. Então, entenda isso. Era só o fruto, era só uma coisa espirituais. Se eu dar formalidade, as pessoas não iam entender, mas a intensidade agora está trazendo isso uma realidade. Todos estão vendo isso nos seus corpos emocionais, guerra contra nação, filho contra pai, pai contra irmão, né? Guerra para todo lado, sangue derramando para todo lado, tudo se forma uma existência. Satanás e Lúcifer, cada um está dando a vida esses seres espirituais, né, formando uma guerra física, guerra espiritual, batalha, sei lá, qualquer coisa. Demônio contra diabo, diabo contra demônio, qualquer coisa. Entenda isso. Sendo esta a lei de Deus, né? Então, um peso por uma medida e não danifica o corpo, né? Mas foi danificado o corpo. Sendo esta a lei de Deus, sendo de preservação e não de destruição. Mas as pessoas entendeu que a destruição é mais resolutiva. O que eles fazem? Vão matar os discípulos de Emanuel, vão matar Emanuel e vamos pegar os bens deles, vamos tomar o dinheiro dele, vamos tomar o poder que ele tem. Ele é muito influente no céu, ele tem aquilo, vamos dividir os bens dele, os pesos dele, vamos pegar para nós. Beleza, sua forma de ter tá aí, tudo direitinho, bonitinho, todo mundo, né? Entende isso? Então, sendo esta a lei de Deus, sendo de preservação e não de destruição. O peso explica a unificação de todos os corpos juntos explicam um peso, né?
E a medida explica a forma em que estes corpos vão frutificar. A medida, né? Tudo que eu falo de intensidade cai aqui no meu corpo expressivo, né? Na expressão, na espiritualidade. Então, isso é o com que está sendo medido. Está vendo que todas as minhas expressões são calculadas, são medidas? Você entende parte da Bíblia significativa, parte dentro da sociedade? Tudo isso é uma medida, são coisas expressivas para que os seus corpos entrem em juízo e para que vocês entendam a realidade de Deus e a realidade das trevas, para que você entenda a realidade de Deus e a realidade das trevas. As frutificações dos corpos vão se dividir em dois relacionamentos. O relacionamento corpo a corpo, explicando as formas de ser, ou seja, repetindo a lei de Deus. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. Quando vocês usam a sua forma de ser, você entende que todos os corpos emocionais são filhos de Deus e que nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpos, que nós manifestamos isso de uma forma boa. Então, todos os corpos são filhos de Deus, entende isso? Então, um peso por uma medida, entendemos a unificação de Deus, que é pelos corpos e não, né, pelo dinheiro e não pelo sexo. Entenda isso, entenda isso. Porém, quando se tratando diretamente do fruto objetivo, os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Perfeito. Vamos entender isso. Os filhos da treva são mais astutos que os filhos da luz. É vermes, né? Só faz peso na terra, só faz peso. E com as vossas formas de ter, eles vão atacar os filhos de Deus, né? Ah, o político está roubando, não está aquilo, ele não está cuidando da sua vida. Às vezes são pessoas que estão dentro da sociedade, são piores, piores, certo? Não há defesa nenhum nem do outro, estudos, mas se vocês entendam essas particularidades, para você falar de alguém, você tem que ser perfeito, perfeitíssimo. Para você julgar alguém, você tem que ser perfeito, você tem que ser, não pode ter uma marca de pecado, qualquer coisa. Para você julgar alguém, você tem que ser perfeito. E com as vossas formas de ter, eles vão atacar os filhos de Deus e vão destruir o corpo de Deus. Agora, eles mataram Emanuel, mataram também os discípulos de Emanuel. Puxa vida. E agora? Isso é problema. O velho é policial. Que coisa, né? O velho é polícia. Esses pessoas arrumaram um problema para eles. Puxa vida. Eu não sei se eu sinto pena, eu não sei se eu, sei lá, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Mas vamos lá, vamos entender isso, né? Então, os filhos, então eles vão atacar os filhos de Deus e vai destruir o corpo de Deus por causa do fruto objetivo nas vossas formas de ter sexo e dinheiro, né? Vamos matar Emanuel. Vamos pegar o dinheiro, ele tem grande influência no céu, tem poder, tem tudo, nós vamos ter mais mulheres, nós vamos ter mais dinheiro e nós vamos nos realizar. Vamos andar de avião para baixo e para cima, vamos fazer aquilo outro e tal. Beleza? Entenda isso. E nesta causa Deus vai separar também os atos destes frutos. Agora, Deus viu que esses dois é uma espiritualidade. Deus fez essa percepção bonitinha, olha. Deus olhou a forma de ter os comunistas, a forma de ter dos corpos emocionais, né? E viu também os poderes públicos, né? Sustentando o sistema capitalista. Naquele tempo tinha um grupo ali que movimentava o dinheiro, né? E muitos deles era injusto, igual o dia de hoje, injusto, né? Tal, não conseguia reger uma nação com justiça, não tinha nada disso. Então, dessa forma aqui, Deus entendeu isso aqui é espiritualidade. O homem entendeu isso aqui é guerra física, emocional, é guerra física emocional. Então eles encarnaram esses dois espíritos, essas duas trevas, e um representando o poder público, e o outro representando as suas formas de ter. E começaram a brigar entre eles, né, confundindo a língua, né, dinheiro é mais importante, sexo é mais importante. Tudo ficou isso. Deus viu espiritualidade, os homens viu formas de se realizar. Deus viu espiritualidade, o homem viu forma de se realizar. Então, o sexo e dinheiro para o homem, e Deus é espírito de novo.
Deus é espírito de novo. Então, Lúcifer e Satanás para Deus é espiritualidade, mas para os homens emocionais são uma forma de ter coisas, de você se realizar. Sexo e dinheiro são coisas mais importantes. E tudo isso aqui pode estar no mesmo espaço, pode representar uma pessoa só, representando a sua forma de ter e a sua forma de manifestar as coisas equivocadamente. Ou pode representar um poder público e pode representar uma comunidade democrata com seus próprios entendimentos e julgando os poder público, se tratando dizendo que quando ele julga a pessoa, ele vai dizer: eu sou a pessoa mais perfeita, eu faço melhor do que vocês, e ele está cheio de complexidade em vossos corpos, encarnando a ideologia na forma de ter e tudo complexidade. Então, Deus vê espiritualidade. O homem vê forma de se realizar, de ficar rico, de qualquer coisa, ok? Entenda isso. Então, nesta causa, Deus vai separar também os atos destes frutos, esses frutos representando a espiritualidade, aquilo que as pessoas manifestem, tudo lá fora agora. Para Deus, tudo lá fora, lá fora. Então, Satanás e Lúcifer, tudo lá fora. Deixa eles lá fora agora, porque é Deus que vai dizer, né? E Deus que vai ver, certo? Não volta para o corpo, não. Deixa seus corpos limpos, porque vocês são os filhos de Deus. Seus corpos emocionais não está sujo. Vocês que se entenderam as coisas de uma forma errada, vocês que deixou ser a marionete da sociedade. Então, nesta causa, Deus vai separar também os atos deste fruto, para equilibrar a batalha entre o céu e o inferno desse céu. Então, agora as pessoas entenderam daquilo que é treva e fez disso uma realidade com seus corpos emocionais e vê o que aconteceu. Olha, e que nesta causa os atos vão atacar as formas de ter e que está nos atos trevosos dos corpos. Então, eles atacaram o corpo de Deus, né? Agora, um outro Atos veio e atacou também a forma de realização dos atos comuns. Então, os atos destes frutos para equilibrar, né? E nesta causa, Deus vai separar também os atos deste fruto para equilibrar a batalha entre o céu e o inferno deste céu. E que nesta causa os atos vão atacar as formas de ter que está nos atos trevosos desses corpos. Eu podia falar assim, e que nesta causa os atos conscientes. Eu não vou falar atos não, porque tudo consciente, não, porque tudo é uma espiritualidade para Deus. É um contra o outro e muitas das vezes o ato consciente e tanto o ato inconsciente, ou tanto o ato consciente e tanto o ato inconsciente, eles vão usar o seu corpo, os seus corpos físicos mesmo para tratar de uma batalha sangrenta. Vamos lá. E que nesta causa os atos vão atacar suas formas de ter, e que está nos atos trevosos dos corpos, e vindo pela esquerda, vão ferir os filhos de Deus. Né? Vindo pela esquerda, vão ferir os filhos de Deus. Esses filhos de Deus, eu não estou fazendo exceção de nada, estou dizendo que Deus entendeu que todos os corpos emocionais são filhos de Deus. E que quando você ataca um corpo emocional, você está atacando um filho de Deus, um fruto de Deus, certo? Independente se é ato consciente, inconsciente, não tem generalização de tribo, de raça, de língua, tudo para Deus. O corpo emocional é os filhos de Deus e pronto. Não importa se é ato consciente ou inconsciente, coloca tudo isso em um peso só e tudo vai ficar uma coisa só, tudo beleza, tranquilo, todo mundo fica unido aí. Então, vindo pela esquerda, vão ferir os filhos de Deus. E isto vai trazer um sentimento de ira de Deus, trazendo um sentimento de ira de Deus agora, né? Com a espiritualidade, tudo confundido, as pessoas vão começar a se matar um ao outro, eles vão matar um ao outro. E vamos ver qual é o tipo de pessoa que Deus vai proteger, porque Deus vai proteger alguém, né? Deus vai proteger alguém. Vamos lá. Isto vai trazer o sentimento da ira de Deus, e o sangue vão se derramar por este mesmo que derramou o sangue do outro, né? No tempo de Emanuel foi derramado e acha que ficou por isso mesmo? Não. O velho era a polícia, ele é a polícia, né? Entenda isso. E com o sinal da morte, estes mesmos irão derramar dos vossos sangues, né? Vamos falar isso. Um dia da caça, outro do caçador, né?
os atos daquele tempo foi a caça, e depois os outros atos que saíram ali foram a caça também, foi a caça também. Então, com o sinal da morte, estes os mesmos irão derramar dos vossos sangue. Você tem um sinal da morte? Você é uma pessoa injusta? Você matou? Você roubou? Você fez aquilo, aquilo outro? Então, vocês estão condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Entenda isso. Certo? Então, esse tipo de pessoas que dá brecha e mata a pessoa, elas não têm a proteção de Deus. Não tem. Deus não livra essas pessoas da morte. Não livra. Não livra, porque é a natureza da espiritualidade de Deus. Por que eu vou ficar defendendo uma pessoa que mate a pessoa? Não, não tem como. Você matou, você morre por mesmo sangue. Você derramou sangue, você também tem que derramar. Você derramou sangue de alguém, você também tem que ter o seu sangue derramado. Então, estes mesmo irão derramar dos vossos sangue, e os filhos ou os corpos que estiverem a vida de Deus, na Bíblia significativa eles falam o sangue, que tiver o sinal do sangue, né, na porta, e esses não serão mortos, sei lá, essa ideologia, mas é vida, aquele que tem a vida de Deus, tem um ato consciente, às vezes ele está no ato missionário, eles podem ter carta branca para ser um justiceiro, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, os filhos ou os corpos que tiverem da vida de Deus, não será derramado os vossos sangues, porém, aqueles que estiverem com o sangue derramado de outro, serão derramado o sangue deste corpo, uma mesma com deste por uma mesma medida, ou seja, irão derramar o sangue deste por uma mesma medida, e que fora medido outro corpo ao qual fora derramado o sangue de outro. Olho por olho, dente por dente, e outra vez ouvirá da voz de Deus. Eu estou querendo acrescentar uma expressão aqui, porque me faltou uma expressão, né? Não danifique o corpo, né? Então, outra vez ouvirá da voz de Deus. É, um peso por uma medida. Eu consegui lembrar da expressão. Um peso por uma medida que não danifica o corpo. É essa a expressão que eu queria entender. Um peso por uma medida e não danifica o corpo, né? Então, outra vez, ouvirá da voz de Deus. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. Esse peso pode representar meu corpo emocional, no espaço de corpo, e pode representar aquilo que eu me expresse com o meu corpo, certo? E também, quando se tratando de Deus, o peso vai representar todos os corpos unificados e vai representar a frutificação de todos os corpos, e da mesma forma, porque quando se trata de peso, tudo tem que ter um equilíbrio, tanto aquilo que você é com o seu corpo emocional e tanto aquilo que você está manifestando. Se o seu jugo for ruim, você vai entrar nesse jugo seu, que você está julgando o outro, né, e acha que é a pessoa perfeita. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. O movimento para a esquerda vai explicar o corpo expressivo diretamente, e o movimento para a direita vai explicar o corpo emocional diretamente. Isto sim, explicando a sua forma de ter. O corpo emocional é expressão desta emoção, ou seja, direita e esquerda, mulher e marido. Isto sim, ideologicamente falando, pois quando se tratando de ideologia, os dois vai ser a forma de ter, explicando o corpo emocional com o seu ato feminista e corpo expressivo com o seu ato machista. Todos os dois ideais são ideológicos na forma de ter. Isto explica que a natureza humana tem 4 elementos da espiritualidade, explicando a palavra, a vida e o corpo. O estado consciente do corpo vai explicar o fruto diretamente, sendo o corpo e o fruto deste corpo serão a sua forma de ter, palavra e vida, forma de ser.
A forma de ser é um estado consciente da vida e a forma de ter é um estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo explica o fruto diretamente. Estes quatro elementos vão explicar o corpo emocional diretamente, sendo o estado consciente do corpo vai explicar o fruto. E o estado, isto fica fora, sendo apenas coisas expostas o tempo para o tempo, ou para a sociedade, ou para um relacionamento corpo a corpo. Cada um destes terá a sua forma de relacionar. O espaço explica o pensamento explica o estado consciente do corpo, o estado consciente se divide em dois entendimentos: o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. Este ideal neutraliza o corpo emocional diretamente para que a emoção deste corpo não se torne uma objeção. Isto forma uma igualdade ao relacionar o corpo de outro e para que este estado emocional do corpo não faça objeção contra o outro corpo e que nesta causa esta objeção vai se transformar em objeção pessoal oposto de outro corpo emocional. Isto explica que para que o relacionamento dê certo, eu tenho por obrigação estabilizar o ato emotivo do corpo e conhecendo e fazendo conhecer que este é o sentimento único e que represente a vida de cada consciência habitada. O corpo unificado vai explicar o pensamento vai explicar o espaço de corpo, tudo no mesmo espaço até então. Só então pode explicar um relacionamento corpo a corpo. Quando for um relacionamento corpo a corpo, vai explicar a esposa e o marido diretamente, fazendo ideologia para um relacionamento diretamente na composição química de vossos corpos unificados, explicando as vossas formas de ser diretamente. Esta ideia vai explicar o relacionamento multiplicado nas vossas formas de ser, explicando o corpo e o relacionamento deste corpo. Quando for objetivo, vai explicar as vossas formas de ter. A forma de ter vai explicar o comércio do relacionamento, ou seja, o fruto objetivo da relação. Quando este fruto estiver neutro, o corpo fica unificado. E quando o fruto estiver se dividindo, o corpo fica dividido. Esta divisão vai explicar que os vossos corpos estão se transformando em objeção por causa do fruto objetivo deste relacionamento. E dividindo assim os vossos corpos emocionais na vossas formas de ter. Isto vai explicar que o corpo dividido entre os vossos relacionamentos vão ser fruto objetivo da relação, ou seja, quando o fruto objetivo se dividir os vossos corpos, o fruto objetivo também vão se dividir esses corpos. Esta divisão vai explicar a potenciação sobre o fruto e a objeção do relacionamento, e que os valores são objetivos e não as vossas formas de ser, e que nesta causa um vai fazer melhor ou pior do que o outro dentro do relacionamento, por um fruto maligno da relação. Ou seja, se tiver objeção do corpo, o fruto será objetivo, e se tiver aceitação do corpo, o fruto será aceito. Ou seja, esta ideia neutraliza o fruto objetivo e valoriza mais o relacionamento na forma de ser. Quando for o relacionamento conjugal, o objetivo pode ser um só, e representando a forma de ser da esposa e do marido, e explicando assim o corpo unificado. E o fruto unificado, o fruto objetivo fica neutro neste relacionamento. Porém, para isto acontecer, os dois têm que ser conscientes e neutralizar a emoção do corpo para o fruto objetivo. O fruto objetivo não pode representar o seu corpo diretamente, pois quando o fruto objetivo vier representar o seu corpo diretamente, os vossos frutos ficarão negados dentro da relação,
pois o fruto é uma consciência espiritual e objetiva do tempo relativo do corpo. Isto explica que o fruto vai estar fora do corpo, fazendo uma relatividade com o tempo e não com o corpo. E o fruto é relativo ao tempo deste corpo, explicando o fruto objetivo ou o relacionamento deste corpo. O tempo não pode o tempo não pode destruir o estado consciente da vida, porém pode destruir o corpo consciente da vida, por causa da exposição do corpo com o sol. Isto explica que todo o fruto é destrutivo, explicando o fruto de Deus, sendo este o corpo, e o fruto do corpo, sendo este fruto objetivo deste corpo. O fruto objetivo do corpo vai explicar o tempo de posse deste objeto, sendo isto relativo para o corpo e não para o estado consciente da vida do corpo. Esta ideia vai dividir o fruto de Deus e o fruto do corpo. O fruto do corpo representa o relacionamento corpo a corpo com as vossas formas de ser e, consequentemente, vai representar as vossas formas de ter, explicando o fruto objetivo deste relacionamento. E o fruto de Deus, ou se quiser, pode entender filho de Deus diretamente. Este filho vai explicar o corpo emocional diretamente, explicando a palavra, a vida e o corpo. No entanto, podemos conhecer que o fruto de Deus representa o corpo emocional diretamente e o fruto do corpo representa o relacionamento corpo a corpo, ou fruto objetivo deste relacionamento. E isto sim, tudo determinado por relacionamento e representando o relacionamento do corpo e o fruto deste relacionamento, sem objeção do corpo, pois o corpo emocional é o fruto da unificação de Deus. E que nesta causa o fruto objetivo não pode dividir o corpo de Deus por causa de objeto, ou pode haver objeção. Somente quando eu entender o mau relacionamento de outro corpo, esta objeção é de preservação do corpo de um e do outro, e não de confusão entre esses corpos, ou seja, eu me afasto para preservar o espaço do corpo de um e do outro, e para que o objetivo de outro não seja o meu objetivo, e como muito nega o seu ser para se ter coisa a qualquer custo. Esta ideia nos faz conhecer dois planos da unificação, um que explica a unificação de Deus e o outro que explica os frutos desta unificação. O fruto de Deus vai explicar as unificações dos corpos, um peso por uma medida, e não danifica o corpo, sendo esta a lei de Deus, sendo de preservação e não de destruição. O peso explica a unificação de todos os corpos e a medida explica a forma em que estes corpos vão se frutificar. As frutificações dos corpos vão se dividir em dois relacionamentos. O relacionamento corpo a corpo, explicando as vossas formas de ser, ou seja, repetindo a lei de Deus. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. Porém, quando se tratando diretamente do fruto objetivo, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, e com as vossas formas de ter, eles vão atacar os filhos de Deus e vai destruir o corpo de Deus, por causa do fruto objetivo nas vossas formas de ter, sexo e dinheiro. E nesta causa, Deus vai separar também os atos destes frutos, para equilibrar a batalha entre o céu e o inferno deste céu. E que nesta causa os atos vão atacar as vossas formas de ter e que está nos atos trevosos dos corpos e vindo pela esquerda vão ferir os filhos de Deus. Isto vai trazer um sentimento de ira de Deus e o sangue vão se derramar por este mesmo que derramou do sangue do outro, e com um sinal da morte, os mesmos irão derramar dos vossos sangue, e os filhos ou os corpos que tiverem a vida de Deus não serão derramados os vossos sangue, porém aqueles que estiver com o sangue derramado de outro serão derramado o sangue deste por
por uma mesma medida, e que fora medido o outro corpo, ao qual fora derramado o sangue de outro, olho por olho, dente por dente, e outra vez ouvirá da voz de Deus um peso por uma medida, e não danifique o corpo. Essa lindeza do corpo de Deus, lindo, bonito demais. Todos os corpos aí eu vejo muito bonito, mas esses corpos aí que fica andando por aí. Tudo filho de Deus, tá? Tudo criancinha de Deus, tá? Tudo se transforma, tudo evoluindo as suas consciências para Deus, tá? Tenha paciência, tudo bem, tranquilo, entenda isso. Mas o que eu quero acrescentar aqui dentro desse blog diário? Você viu que não se esconde de Deus, não há nada, vocês, nenhuma pessoa se escapa da justiça de Deus. O olho de Deus está em todos os lugares. Entenda esse poder ativo aqui da glória de Deus, que nós estamos presentes dentro desse corpo celeste, esse paraíso de Deus. Vocês não se escapam de absolutamente nada. Não pense que você é a pessoa mais esperta do mundo, que você vai passar a perna nos outros, que você vai matar e não vai dar nada para você. Não seja ridículo ao ponto de vender a sua alma para o diabo, ou sei lá, qualquer coisa que vocês queira pensar e acha que vai ficar por isso mesmo. Não faça isso não. Trabalhe o blog diário, ganhe consciência, fica forte e se livre dessas coisas ruins, ok? Porque quando você faz uma coisa errada, as consequências vêm porque Deus está presente em tudo. E é isso que eu amo em Deus, somente isso. Justiça, justiça, só isso, só isso. É isso que eu amo em Deus. Porque imagina se não tivesse um equilíbrio daquilo que nós somos, nós podemos viver livre, não ia ter liberdade de nós ser alguma coisa dentro da sociedade. É só matança, 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 matança. Justiça explica tudo. Justiça explica tudo. Se eu olho para Deus e eu contemplo a sabedoria dele, eu contemplo aquilo que possa ser justificado e ser uma coisa correta e que possa ser um equilíbrio, o nosso planeta possa ser uma coisa equilibrada e que nós podemos ficar bem, sabe? E todo mundo viver de uma forma segura, certo? Isso é muito claro, ok? Então, não ache que você é a pessoa esperta. A justiça de Deus está por toda parte. E é isso que explica a grande sabedoria. Que hoje em dia, como as coisas estão ocultas, as pessoas tratam Deus como ignorante e fica também agindo como ignorante. Da forma que você produz, é a forma que você vê Deus, tá? Você hoje tem capacidade de entender Deus, ver Deus, como é que você vê Deus? Entendendo que Ele é justo e que Ele não deixa nada impune, certo? Nada fica impune nos olhos dele. Tudo essas ideias da espiritualidade, Lúcifer e Satanás, é uma linguagem, é uma expressão, é uma liberdade de expressão sobre uma espiritualidade de Deus, mas os atos conscientes, eles começam a dar, os atos inconscientes começam a dar vida para essas expressões negadas, a imagem e a semelhança começa a dar vida para isso, e eles vão vendendo a alma para o diabo, sei lá, qualquer coisa, usa essa expressão aí, dá muito certo, certo? Aí quando você vende a alma para o diabo, ele vai fazer o que ele quer da sua vida, ele que vai governar a sua vida, a ignorância, a estupidez, a cegueira, né? Você está longe de Deus, você não tem proteção de ninguém, não tem proteção de Deus, certo? Porque Deus só protege aquele que tem a palavra da vida, né? Que hoje a palavra da vida é apenas um ato consciente, né? Que os atos missionários faz trabalho sobre ele, certo? E até os atos missionários, se for olhar aí dentro da sociedade, eles não ficam impunes, certo? Eles pode olhar aí dentro da sociedade, eles não ficam impunes. Quando se trata de justiça, de estar fazendo missão, né? Eles também ficam. Olha a história de Jó, por exemplo, você vai entender que eles também, Jó, ele era um ato missionário, ele também gerava esses atos missionários que ele fica quase como ato consequente, né? Você é um missionário e você fica quase um ato consequente, certo? Você tem suas finanças, tudo determinado por Deus, você tem a prosperidade determinada por Deus, você tem
a sua a sua vida é determinada por Deus, tudo é determinado por Deus. Quando você está conectado e trabalho missionário, ele se aplica diretamente nos nossos corpos emocionais. Isso se aplica à evolução, você trabalhar coisas que tem dentro da sociedade, começar do baixo, certo? Ninguém, hoje, por exemplo, um ato missionário, se chegar aqui uma pessoa milionária para fazer ato missionário, ele só vai representar o sistema capitalista. Se nós estamos vindo por baixo, fazendo os trabalhos, relacionando tudo que tem dentro da sociedade. Isso é a forma correta, mais correta. Isso é justiça, isso é justo, isso é grandeza, isso é sabedoria, isso é boniteza que Deus tem. Entenda isso, entenda isso. Por mais que a gente, sei lá, tudo bem, fica só por isso mesmo, tudo certo, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo e só faça isso se tiver entendido. Fala assim, nossa, que interessante, muito esclarecedor tudo que fora dito. Vou dedicar mais esse blog diário, muito interessante. Só faça isso se você achou incrível, se foi muito interessante. Então você se relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, e tudo vai dar certo para você. Se não gostou de nada, você apenas desliga o vídeo, tá bem, tudo certo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.